Sabe aquela pessoa que não sai de casa, que você nunca vê, ou aquele parente que fica recluso? O que será que está acontecendo com ele? Hoje vamos falar sobre as pessoas que ficam reclusas, as pessoas que não saem de casa, elas se tornam, parece que, verdadeiros eremitas, ermitões urbanos que você não vê. Você não sabe o que está acontecendo com eles, os vizinhos nunca veem eles saindo de casa, a família não os encontra em festas. O que está acontecendo com essas pessoas? Será que é um problema? Bom, pode ser um problema, ou podem ser vários problemas, ou pode ser o jeito da pessoa. O que a gente precisa pensar no caso das pessoas que estão isoladas, que estão sem contato com os outros? Primeira coisa que a gente tem que entender é se a pessoa está fazendo isso porque quer. Se a pessoa poderia sair, mas prefere não sair. Ela pode ir na festa, ela não tem nenhum empecilho, nenhum obstáculo mental, nenhuma doença que a trave, mas ela simplesmente não quer, ela não faz questão, ela quer ficar na dela, ela é mais introvertida, mas não gosta de festa, não gosta de encontrar a família. Paciência, né? Às vezes é a nossa família, a pessoa não gosta de encontrar gente, tem gente que é assim. Mas a gente precisa avaliar o quanto a pessoa está no controle. Aquilo que a gente sempre fala aqui no canal. Né? Quando a gente está no controle dos sintomas, ele não é uma doença, é o jeito da pessoa ser. Se ela precisa ir, se ela tem uma entrevista de emprego, ou se a família vai ficar muito magoada, se é o casamento de uma prima que ele vai ser padrinho, ele mesmo sem vontade, ele consegue ir, depois volta a se isolar. Então ele tem a liberdade de ir ou não ir, ele só prefere ficar isolado. Mas tem gente que perde essa capacidade de sair, perde essa capacidade de interagir. Essa pessoa às vezes até queria interagir melhor, mas não consegue. Ou ela tem tanta indiferença, ela não está nem aí para nada, que isso prejudica o seu trabalho, prejudica os seus relacionamentos, prejudica a sua vida. Aí a gente já pode estar falando de sintomas, aí a gente pode estar falando de doença, porque não é uma escolha da pessoa, aquilo está imposto sobre ela, aquela reclusão está imposta sobre ela e ela não consegue se livrar daquilo. O que pode ser isso, né? O que passa na nossa cabeça? Bom, pode ser uma pessoa que está tão deprimida, sem energia para nada, que ela não consegue realmente ter força para sair, para encontrar ninguém, para falar com ninguém. Ela está lá se arrastando dias sem tomar banho, passa às vezes dias sem escovar o dente, comendo o mínimo ali, etc. Esse é um quadro perigoso, esse é um quadro grave de depressão que pode ser o caso. E às vezes a pessoa não tem nem energia para buscar tratamento, nem passa na cabeça dela em ir atrás de médico, etc. Então é uma pessoa que precisa de ajuda, alguém precisa marcar o médico para ela, alguém precisa levá-la no médico, porque ela, por conta própria, ela não vai ter força para fazer isso. Não só isso, às vezes a pessoa pode ter um outro quadro, pode ser um fóbico social. A fobia social é quando a pessoa tem um medo tremendo de interagir socialmente. E lógico que isso tem graus, mas às vezes os graus são tão grandes que a pessoa não tem coragem de abrir a porta porque ela pode ver alguém no elevador e ela já pensar nisso já é desesperador para ela, já é um terror. Né? Passar perto da guarita e saber que o porteiro olhou para ela já traz um pânico e a pessoa acaba se isolando. Esse também é um quadro de uma pessoa que precisa de ajuda. Muitas vezes essa pessoa vai precisar de um acompanhante terapêutico, vai precisar de alguém aos poucos se aproximar dela e ir atendê-la na casa muitas vezes, e aos poucos ir tirando ela dessa fobia, tratando e logicamente muitas vezes medicando também para que esse quadro seja superado. Mas às vezes tem quadros que são até perigosos para a pessoa, para os outros, que a pessoa pode estar psicótica. A pessoa pode ter quebrado o contato com a realidade, ela pode estar delirando, pode estar acreditando numa conspiração tremenda, pode estar ouvindo vozes, etc. Parou os medicamentos, não se tratou, ou é um quadro que começou de repente, você estava usando droga, lá fumando maconha, sei lá, usando alguma substância, teve um quadro psicótico, morava sozinho e de repente começou a achar que existe uma ameaça global contra ele, não pode colocar o olho fora de casa, não pode assim nem espiar pela janela, tá tudo fechado e etc. A pessoa morrendo de medo e de ameaças que não existem de verdade. Também é uma pessoa que não vai sair por conta própria. Imagina se eu falasse para você que tá todo mundo querendo te matar fora da sua casa, eu também não ia querer sair, né? Então é uma pessoa que tem que ser abordada com cuidado, né? Até para poder levar alguém para tratá-la ou se aproximar e etc, porque ela pode colocar a pessoa aí no delírio dela e achar que é alguém tentando atacá-la. Então tem que ser uma abordagem realmente com cuidado, na maioria das vezes com auxílio de um profissional. Também a gente não pode excluir que seja um quadro de dependência.
dependência, mas o dependente químico não está lá comprando droga, ele não está saindo na rua e etc. Bom, primeiro vai variar dependendo de qual substância que ele usa, né? Ou se ele pode ser dependente de internet, dependente de jogo, dependente de bingo online, tem um monte de dependências. Mas todo vício, no final das contas, é algo que cresce na vida da pessoa e toma o lugar de outras coisas. Então a pessoa usa droga, ou ela fica jogando, ou ela fica na internet, em detrimento dos relacionamentos sociais, de estudo, de trabalho, e aquela dependência cresce tomando o lugar de outras coisas e a pessoa vive em função daquele comportamento, seja da substância química, seja do jogo, seja da internet, seja do que for. Por exemplo, quando é o caso de dependência de internet, o sujeito ele vai se isolando, ele vai ficando ali no quarto, não sai nem para ir no banheiro. Né? Tem casos que a pessoa faz as necessidades em potes ali para não sair do quarto mesmo e não fala com mais ninguém, e a comida tem que chegar até ele, senão ele não sai para comer e etc. Então é uma pessoa que fica isolada, e esse isolamento, essa reclusão se dá em função do tamanho que a dependência assumiu, né? A dependência cresceu tanto que tomou o lugar de tudo na vida da pessoa e ela vive em função daquilo. Então, quando a gente está sabendo aí de alguém recluso, isolado, algum ermitão, a gente não tem que automaticamente imaginar que a pessoa é doente, a gente não tem que necessariamente dizer, ah, isso aí é um diagnóstico, pode ser o jeito da pessoa, mas vale a pena ficar de olho, vale a pena se colocar disponível e, percebendo algum problema, eventualmente acionar sim serviços de saúde, médicos, psicólogos e etc, para poder fazer uma abordagem mais segura daquele problema, porque tem muita gente que pode estar sofrendo. A gente está chamando eles de, ah, esse é antissocial, não quer falar com ninguém, que pessoa chata, mas no fundo pode ser alguém sofrendo, pode ser alguém doente que precisa da nossa ajuda. Então, divulga essa informação, de repente a pessoa está na internet aí, não está falando com ninguém, mas pode ver esse vídeo, quem sabe não é uma luz que se faz para ela aí para buscar um tratamento, para quem sabe dar o primeiro passo aí para transformar essa reclusão. E compartilha o vídeo, divulga, se inscreve aqui no canal que a gente ainda vai falar sobre muito assunto.